Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, falando de futebol, discutindo, debatendo, orientando, informando, tudo isso para você há mais de 2 anos aqui na TV Max. Sempre no oferecimento de Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Em nome de Rede TV, tocando a bola, abrindo o programa com o basquetebol. Já é tradição no Max Sport. Basquetebol, primeira atração, com o meu querido irmão Marcos Bigu Mendes. Fala, Biguzinho! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último final de semana, nós tivemos mais uma janela para as eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete, que será realizada no ano que vem no Japão e na Indonésia. O Brasil está no grupo com o Uruguai, com a Colômbia e com a equipe chilena. No ano passado, em novembro, o Brasil foi a Buenos Aires e numa bolha jogou 2 vezes vencendo a equipe chilena. Agora, neste último final de semana, na Cidade Franca, na sexta-feira, o Brasil jogou contra a seleção do Uruguai e venceu por 85-66, demonstrando um jogo muito coletivo, de alto nível técnico, uma diferença técnica e física muito grande contra a seleção do Uruguai, mas o Brasil não tomou conhecimento, colocou o seu jogo em prática com uma defesa forte, rápidos contra-ataques, bolas certeiras de 3 pontos, jogo dentro e fora do garrafão. Enfim, fez um jogo muito coletivo e vários jogadores foram muito bem. Iago, Rafael Hetzheimer, Bruno Caboclo, Jorginho, Vitor Benite jogaram muito bem. Já na segunda-feira à noite, jogando em Franca outra vez contra a seleção colombiana, o Brasil venceu por 119-73, jogou muito melhor do que na sexta-feira e fez um jogo de novo muito coletivo, muito forte defensivamente, bons rebotes, bons contra-ataques, excelente aproveitamento da linha de 3 pontos, jogo debaixo da cesta, não deu chance para a equipe colombiana, que apenas no primeiro quarto esboçou um certo equilíbrio. Depois o Brasil tomou a frente e foi embora. O Brasil ainda falta jogar nessa fase de classificação contra o Uruguai lá em Montevidéu e depois contra a Colômbia. Passando em primeiro lugar para a próxima fase, o Brasil cairá num grupo provavelmente com as seleções dos Estados Unidos e do México, que são seleções muito fortes, mas acredito piamente que o Brasil conseguirá uma das 7 vagas para o Mundial do ano que vem, tá bom? Um grande abraço e nos veremos na semana que vem para mais um Max Sport. Tchau, tchau. Valeu, Biguzinho! Biguzinho, achei você meio tristinho depois do empate do Flamengo com o Resende e você parou de fazer graça nas redes sociais, hein? Valeu, Bigu! Um grande nome do basquetebol brasileiro, com a gente, o responsável por esse esporte maravilhoso aqui no Max Sport, o meu querido Marcos Bigu Mendes, deixando o basquete, saindo das quadras, indo para games. E quem sabe tudo, cada dia com uma camiseta maravilhosa, o marido da Dona Ilana, o Paulo Bizarro. Alô, galera do Max Sport, que tá curtindo seu carnaval numa boa aqui com a gente. Vem aí, com o mês de março chegando, uma das maiores franquias do automobilismo que eu já vi. Top das tops, Gran Turismo 7 tá chegando e prometendo resgatar essa cultura do automobilismo, prazer de tunar um carro, de observar a beleza dos automóveis e sentar a bota. Na sua tela agora, Gran Turismo 7.
como eu costumo dizer, notícias do CBLOL que tá pegando fogo. No último final de semana, um grande alvoroço. A Netshoes vinha numa grande tocada e acabou perdendo o seu jogo para Pain Game, que deu uma freada nela. Assim como a Rensga também vinha numa toada e acabou perdendo para Kabum, também dando uma segurada e deixando todo mundo com chance de se classificar para as finais do playoff. Inclusive a Fly Sport, que deu uma surpreendida e venceu a equipe da Loud no último domingo. Tá pegando fogo de verdade. E a rodada dessa semana, que ocorre no dia 5 e 6, promete ser de arrasar, porque NTZ e Flamengo vem que vem como franco-atiradores. As chances são limitadas, mas tem chance de ir para os playoffs. Com os jogos da última rodada, a tabela ficou assim: Fúria em primeiro, Red Canids Calunga em segundo, Kabum em terceiro, Loud em quarto, Liberty em quinto e Netshoes Miners em sexto. Mas todo mundo tem chance de chegar nessas vagas dos playoffs. Vamos que vamos! Na última semana de fevereiro foi lançado um outro jogaço que a gente vai mostrar agora. Elden Ring para as plataformas do PlayStation, Xbox One e Series e também na Steam do PC. Teve umas reclamações, a galera do PC andou reclamando que tá travando, que o jogo tem problemas de otimização, alguns crashes, mas a Bandai Namco diz que vai consertar. O jogo tem gráficos espetaculares e merece ser visto com esse conto de história, com a colaboração do nosso George R.R. Martin de Game of Thrones. Um jogaço que você vai admirar agora na tela. Eu vou me despedindo, até a próxima semana e um ótimo carnaval a todos. Tchau! Valeu, Paulinho! Tchau, tchau. Valeu, Paulo. Bacana. Um beijo para você, um beijo para Ilana. Meu querido Birajara Abreu, bota todo mundo na tela e eu vou fazer um boa noite diferente hoje, porque hoje, neste dia 1º de março, é o aniversário dele, do pai da Luizinha, o marido da dona Verusca. O programa está social, começou social, o nosso Birajara Abreu. Meu querido Carlos Borges, faça saudação para o nosso Bira no dia do seu aniversário de 86 anos do nosso Bira. Meu querido Bira, olha o rubro-negro, aquela camisa bonita, coloque sempre a camisa rubro-negro que você fica muito bem. Parabéns para você que é um excelente, espetacular homem de vídeo, de montagem. Aquele abraço para você, para a Verusca e para todos. Felicidade acima de tudo. Parabéns, Bira. É isso aí, Borges. Depois desse kiss, você vai fazer do Bira, quantos anos de todo mundo respondendo, vai ser um sucesso. Todo mundo está respondendo o Borges. Valdir Luiz é a lanterninha da apuração, é o último colocado. Valdir Luiz é o Botafogo do 15, é o último colocado entre os grandes. Entre os grandes. Olha só, falando nisso, eu queria abrir o programa agora de maneira um pouco mais séria. O nosso querido Otávio Bocão é candidato à presidência da Federação de Futebol de Salão, futsal, muda tudo, eu sou tempo fora do salão ainda. E eu queria saber como é que está a campanha, o que é que você pretende, você ao lado do Marcelo. O espaço é seu, meu querido Octávio Bocão. Muito boa noite, Mazela. Boa noite, meus companheiros aqui presentes. Parabéns ao Bira, grande flamenguista, grande amigo. Que você comemore bastante no dia de hoje, que tenha comemorado bastante no dia de hoje. Exatamente, a gente tem esse processo na federação de evolução do esporte, né? Na modalidade no qual eu sou candidato, juntamente com Marcelo Barbosa, que é vice-presidente e subsecretário de esporte da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente está com um projeto de revitalizar a federação, é um grande desafio para todos nós, e a gente estará nesse grande desafio a partir... Já estamos em campanha, mas as eleições estão programadas para o dia 14 de março, a pedido do presidente atual, e temos outra a pedido da Assembleia, que é no dia 7 de abril. A gente vai
ver um pouquinho como é que vai ficar essa situação. Espero que todos que venham para abrilhantar essa eleição, que venha com o objetivo de revitalizar, reestruturar a federação mais antiga do mundo, que é a Federação de Futsal do Rio de Janeiro. Então, obrigado pela oportunidade aqui. Se Deus quiser, estaremos juntos aí, se Deus quiser, com meus amigos salonistas, Paulo Eduardo, Carlos Alberto, Raul, Sapo, enfim, todos esses grandes nomes que estarão com a gente, também apoiando juntamente com a associação. Então, tá legal, Bocão. Então, dia 14 de março ou no início de abril, vai ser marcada a eleição. O espaço está aberto para você, como também estará aberto. Você tem candidato de oposição, tem outros candidatos de oposição à situação, meu querido Bocão, para ser jornalisticamente correto. Exatamente. Pelo que eu sei, a chapa inscrita parece que não tem muita chapa inscrita. A gente sabe que é do Vitor Emanuel, que foi comentarista também do Sport TV, foi meu treinador com 15 anos de idade, sabiamente, sem ninguém infringir nada, falando sobre o futsal da modalidade que nos deu tudo aí. E a gente espera que seja uma eleição, uma eleição sadia, né? É verdade. Então, o espaço, Bocão, a hora que você quiser, você é de casa, pode falar à vontade, mas o espaço está aberto também para o meu querido amigo Victor Emanuel, um grande repórter de rádio. Bom, então, o espaço está grande, que vença o melhor, quem tiver as melhores ideias, acabe levando o pleito e faça um excelente trabalho para reerguer o futsal no Rio de Janeiro, que é o berço praticamente do Brasil. Marcelo, deixa eu aproveitar o ensejo, dar um abraço aqui no meu amigo Otávio Bocão, botafoguense como eu. E eu gosto muito de futebol de salão, porque eu comecei minha carreira no rádio fazendo reportagem de futebol de salão, com o Zarani, com o saudoso Zarani, o saudoso Jorge Nunes. A gente fazia futebol de salão. Muito legal. Eu, o Garcia, o Jorge Nunes, o Zarani, a gente fazia todo dia, só não fazia quarta-feira que tinha futebol. Então, fiz grandes amigos no futebol de salão e eu fui um modesto jogador do Mackenzie. Joguei futebol de salão do Mackenzie. Então, tive treinadores como o senhor Alaô da Cruz, o Rubem Paixão, e na época o presidente da federação era o Osmar, que até era dirigente do Mackenzie também. Então, desejo sucesso para o Bocão. E o futebol de salão é um esporte muito legal. Na minha época, quando eu joguei, a bolinha era pequena, não podia fazer gol dentro da área. Agora melhorou muito. Mas, Bocão, sucesso para você, tá? Estou torcendo muito por você. Obrigado, Valdir. O nome da chapa é #SomosTodosFutsal. Obrigado. Valeu, vamos em frente aí. Depois de ouvir o Valdir falar isso... Eu jogava bem, rapaz. O Borges foi lá. O Borges barrou o Júnior. E o Valdir era destaque do futebol de salão. No Mackenzie. Vai lá no Meia, Rua Dia da Cruz, 561. Pega lá se não tem meu nome lá. Tem foto, tem tudo. O meu treinador, eu tive 2 treinadores que o Bocão conheceu. O Rubens Paixão e o falecido Alaô da Cruz, que acabou sendo presidente. O dia que ele ia tomar o passo no Mackenzie, morreu num acidente de automobilismo. Eu joguei com o Gramário, jogou comigo, que foi jogador do seu clube, que está morando em Portugal, o Nininho, o China, o Galego, que jogava no peço desculpas aos telespectadores do Max Sport. Jogou comigo. Que jogou com eles. E você barrou o Júnior, Borges. Depois dessa, eu peço desculpa aos telespectadores do Max Sport para ouvir essas barbaridades de ouvir seu Jorge, seu Carlos Borges, seu Valdir Luiz. Olha, o dia que eu ia botar a coisa em pratos limpos, ele foi falando no carro, porque eu barrei o Júnior, vou bater o pau pra mim. Eu falei, claro, no teu aniversário bateu o pau pra você. Mas aí, no dia que, no Maracanã, quando eu me cumprimentei o Juninho, puxar o assunto, ele, se mandou pra cabine. Mostrou que ele é lateral de apoio, ele era veloz. Se mandou, rapaz, eu ia botar em pratos limpos. Aí ele, Cara, a gente começou o programa, já falamos de basquete, já falamos de games, já falamos de eleição na federação, e tá um recreio. Hoje está um recreio. Começou o programa no recreio. Não falamos nada. E obrigado a ouvir essas barbaridades que o senhor Valdir Luiz e o senhor Bosch estão falando. Você quer saber um negócio? Eu vou parar no primeiro bloco e vamos voltar para falar de violência no futebol, problema da FIFA. Daqui a pouco tem Fluminense na Libertadores e amanhã tem Vasco na Copa do Brasil e muitos assuntos aqui no nosso Max Sport. Rapidinho, o Rio corre para Max.
Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco, meia-noite, aqui pela TV Max, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Meu amigo Júlio Cosentino, feliz da vida e preocupado com o Fluminense daqui a pouquinho, ele que já está em São Januário para ver a bola rolar entre Fluminense e Milionários da Colômbia, só um empate. Basta para o Fluminense passar para outra fase do mata-mata da pré-Libertadores, ou a fase inicial da Libertadores, até chegar à fase de grupos. Meu querido Birajara Abreu, aniversariante do dia, o Kiss do Borges vai dizer quantos anos você está completando, bota a galera de volta aqui na tela. O Mário voltou. Mário voltou e fique quieto, Mário. Voltou e fique quieto. Aqui é o seguinte, vamos em frente, o Mário voltou na abertura do segundo bloco, com o Mário Silva, Otávio Bocão, Valdir Luiz, e também meu irmão Carlos Borges. Olha só, fatos lamentáveis durante a semana passada, que é meio repetitivo, mas vale alertar, vale falar, para que ver se as autoridades acordam e fazem alguma coisa. A pedrada no ônibus do Bahia e também a pedrada, sei lá, o morteiro lá no Bahia e a pedrada em Porto Alegre. Até quando isso vai acontecer? Parece chavão, Mário Silva. Parece chavão, mas ninguém faz rigorosamente nada. Não faz porque não quer fazer, né? Não faz porque não quer fazer. Eles trazem tantos exemplos da Europa, importam tanta bobagem, por que não importa a coisa certa? Eles não fazem. Sabe por quê? Porque não interessa fazer. Em 1997, antes da Copa de 98, o Brasil jogou com a Inglaterra no Pacto dos Príncipes, naquele torneio internacional de Lyon. Antes de eu entrar no estádio com o Orlando Batista e com o Elton Campos, nós vimos vários ingleses, os arredores, tomando todos proibidos de entrar no estádio. O homenzinho estava lá direitinho. Aqueles é os que podiam viajar, mas não podiam entrar. Tinha uns que tinham que se apresentar lá na Inglaterra, na delegacia, e outros que estavam presos. Quer dizer, os hooligans, é famoso, ruling, briga, gente morrendo, acabou. Acabou por quê? Porque houve uma justiça punindo e os caras presos. Agora, o sujeito mata um outro sujeito na Bolívia e o clube do sujeito que matou paga o advogado, como diria o velho Jô Soares, lembra do personagem? Você não quer que eu volte, mas não dá. É verdade. Por isso que não acaba. Ô, Mazela, só um detalhe importante, porque foi criticado, o Bahia foi muito criticado, Bahia e Sampaio Corrêa, nessa situação, porque jogou. E o Grêmio Porto-Alegrense não quis jogar, não tinha nem clima para jogar, os jogadores, contra o Internacional. Aí é que eu pergunto até a rapaziada aqui no programa, qual é a posição certa? É não jogar? É não entrar em campo? É não jogar. O Bahia jogou. O Bahia jogou. O Bahia foi jogou. Pressionado. Outro detalhe, o Valdir trabalhou em clube e o Bocão foi ex-jogador de futebol de salão, um jogador de futebol. É o seguinte, e a posição dos jogadores? Cadê os jogadores se posicionarem em relação a isso? Olha aqui, tem que se posicionar, porque só vai resolver quando morrer um jogador. Olha só, tem um detalhe. Perdão, Mário. O Cássio, depois do jogo do Corinthians, domingo de manhã, contra o Bragantino, foi o único jogador que eu ouvi vir a público e falar que os jogadores têm que parar e tomar uma decisão. O grande culpado são os dirigentes. Eu trabalhei em clube, não vou citar nomes aqui, mas eu já vi dirigente de tudo que é clube usar a torcida organizada para botar faixa
se tiver na situação, se tiver na oposição contra a situação, dá ingresso, dá ônibus, entendeu? Dá mordomia para a chefe de torcida. Os caras não trabalham, vende camisa e vivem disso. Então, o mal chama-se torcida organizada. Tem que tomar uma posição e extinguir. O Ministério Público tem que tomar uma decisão. Que tudo parte de torcida organizada. O que, olha, aconteceu com o Bahia, aconteceu com o Náutico também, quebraram a van do Náutico. No jogo do Paraná, o Operário e Maringá, quebraram o Operário e Cascavel, não, Maringá e Cascavel, quebraram o ônibus do Cascavel. Quando vai parar isso? Mas a culpa são dos próprios dirigentes, como disse bem o Mário. O Corinthians pagou a passagem e esse cara que não é um vagabundo, porque o cara que comete crime, para mim é vagabundo. Esse cara que cometeu esse crime lá na Bolívia, uma semana depois, um mês depois, teve um jogo em Brasília, Vasco e Corinthians, e ele foi preso de novo. Para que acontece? O cara é preso, vai para a delegacia, aparece o advogado do clube lá, ou da torcida organizada, ele é obrigado a ser solto. E aí responde solto. Tem que prender, cadeia. Tudo Bangu 8. Mazela e Valdir, me permita. Já que o Bosi falou em jogador, a última vez que os jogadores se manifestaram, o nome tem até Manifesto de Glasgow, 1973. 1973. 27 com 22, 49 anos. E os jogadores, eles recuam. No Bahia, não tinha que entrar em campo. Lógico. Não podia entrar em campo. Tem um ditado que eu não posso falar, que o Valdir deve conhecer. Quem cunhou a frase... Quem cunhou a frase foi o nosso Paulo Jones, que dizia a definição de que é um jogador. Entendeu? A gente não pode... Todos. Tá me ouvindo? Mazela, Estou ouvindo. Deixa eu falar, Bocão. Ao craquinho. Fala, Bocão. Todos. Mazela, rapidinho, contextualizando o que vocês estão falando, o nosso maior problema continua sendo lá em cima. A CBF sofreu uma intervenção agora, no qual nós não temos um presidente. A FIFA está exigindo, a FIFA exige hoje, juridicamente, uma explicação mais detalhada justamente por conta disso, para que se tenha novas eleições, né, e aí se organize, que assuma o diretor mais velho da federação hoje, para que peça novas eleições. Então, se lá em cima não está organizado, aqui embaixo, muito menos. E a gente fala isso das matérias, das confusões que tem e tal, já há bastante tempo. Claro que é lei, né? A intervenção foi do Superior Tribunal de Justiça. Mas a lei ela é muito branda para isso, já há muitos anos, desde sempre, na realidade. Então, se lá em cima está desorganizado, aqui vai continuar a mesma coisa, não tem como fugir disso. A gente não vai sair dessa nunca. A gente vai enxugar gelo, infelizmente. E a atitude do Grêmio, do Grenal, aí de não ter tido jogo, foi importantíssima, que sirva de exemplo. Fala, Jorge. Perfeito. Oi, Mazela, tudo bem? Bom, um abraço a todos. Eu acho que a impunidade é o que leva isso a acontecer. A gente vê isso há muito tempo, agora parece que cresceu muito essa situação, mas é tudo a ver com a impunidade. Enquanto essas pessoas, como o Valdir disse, não forem punidas e identificadas, porque é muito fácil identificar, tem câmera em todos os lugares, então elas precisam ser identificadas, precisam ser recolhidas, punidas, e aí sim, né, a questão vai começar a se resolver, Mazela. É verdade. Mas só para fechar, só um minutinho, detalhe, Mazela. Você vê, a questão que aconteceu com o Grêmio, os jogadores, os torcedores que invadiram por causa na Série B do Campeonato Brasileiro, cadê? Aconteceu nada. Cadê a solução? Não aconteceu nada. É isso que eu ia falar. Olha só, Bira, bota na tela, Bira, por favor. Olha só um detalhezinho. O problema não é só a CBF. Esse é um problema de polícia. É um problema de justiça. A justiça... Problema de lei, Mazela. De lei. Acho que lei até tem. Lei acho que tem. Por quê, mas o problema é aplicar um detalhe. a lei em cima desses vagabundos que Mas matam, se você não tem credibilidade lá em cima, nada funciona. Também. Mas não tem a ver com o CBF. Eu acho que tem que haver que o cara agrediu, o cara matou, o cara fez alguma coisa, a polícia vai lá, justiça, independente, você tem razão, Bocão, da zona da bagunça que é o comando do futebol brasileiro. Mas é uma questão de justiça e de polícia. Mais nada. Mas era 30 segundos uma informação. Ontem, segunda-feira, foram detidos
os dois caras que estavam naquele carro branco lá, que jogou a bomba no ônibus do Bahia. Os caras foram lá, prestaram depoimento, foram para casa e vão responder em liberdade. O que adianta? Eles vão fazer de novo. Eles tinham que ficar guardadinhos lá, bonitinho. Não, mas a lei faculta eles. Enquanto não mudar a lei, o problema é de cima também. Tem que mudar a lei. A lei tem que ser mais rigorosa. Outra coisa, acabar o negócio de passar a mão, tem muito menor também envolvido nisso aí. Não tem que passar a mão, tem que botar na cadeia. Só vai melhorar quando os caras ficarem guardados. Não adianta que o dirigente não pode ir lá tirar, tem que deixar lá. Quando o Mário falou que em 1973, não foi isso o negócio do Renato até que foi aquele manifesto, né, 73. Você vê, os jogadores do futebol têm que tomar a posição, porque como eu vou para o meu trabalho, ele está indo para o seu trabalho. É a mesma coisa que invasão em CT. Toda hora acontece. Detalhe, olha só. O jogador não toma. Ô Borges, o manifesto foi contra a imprensa, para não dar entrevista. E aí um jogador quebrou e deu a entrevista para o Luiz Fernando, o repórter da época da Rádio Nacional que estava cobrindo, o repórter que sabia de tudo, né? Grande repórter. Então, foi a primeira vez que os jogadores se uniram para valer. Hoje um vai dizer A, outro vai dizer B. O Valdir sabe, eu sei, o Mazela já fez clube, realmente. Não mudou nada. Vamos em frente. Bom, eu acho o que a gente pode depurar disso tudo, para os amigos que acompanham o Max Esporte, aqui na TV Max, é se não tiver um pulso firme, um braço realmente forte, vai continuar, vai morrer um, tem uma semana de homenagem, posto. E depois todo mundo acaba e vai embora, vira praça, vira nomes de praça, nomes de trailer. Exatamente. Esquece, vida que segue, até a próxima desgraça. Assim, lamentavelmente é isso. E o programa Max Esporte hoje está até falando um pouco mais, porque foram dois fatos lamentáveis que ocorreram e, se ninguém fizer nada, vai voltar a ocorrer. Falar um pouquinho de Copa do Brasil, nesta segunda parte do segundo bloco. Amanhã teremos Vasco da Gama jogando contra a Ferroviária de Araraquara, lá na Fonte Luminosa. Isso, lá. Eu acho isso, Borges, preocupante, porque o Vasco e o Botafogo, pelo que estão apresentando no Rio de Janeiro, é por você sentar e chorar. O que você acha para amanhã? É porque o Vasco tem dois problemas. O Flamengo vai ficar a semana toda para enfrentar o Vasco, né, no domingo. E o Vasco vai jogar essa partida decisiva. Ele joga até pelo empate. Ele começa a partida já classificado, porque ele é visitante contra a Ferroviária lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. E eu acho que o Vasco, o que ele apresentou contra o Fluminense, a impassividade dos jogadores, o sistema tático do time, ninguém se entendendo nada, eu acho que o Vasco corre um grande risco. Ele tem que, primeiro, resolver o problema da Copa do Brasil nessa quarta-feira e melhorar o time, porque o Vasco já está classificado ao lado do Flamengo e Fluminense. Só falta definir o Botafogo como o último grande para as semifinais do Campeonato Carioca. Mas eu acho, de qualquer maneira, o time está muito mal. Parece que estão passeando em campo, pô. A Ferroviária perdeu de 3-1 para o Ituano no sábado, é dirigida pelo Elano, que foi meio campo do Santos, ou até no próprio Flamengo, mas caiu muito, hein? Eu comentei vários jogos, o Mário também comentou vários jogos pela TV Brasil na Série D, e a Ferroviária até tinha um bom time, ela perdeu alguns jogadores, ela está mais enfraquecida nesse ano de 2022, hein? É um detalhe que pode ser favorável ao Vasco. Jorge, em relação a esse jogo especificamente, o Valdir citou que está mal, a Ferroviária caiu. O Vasco está mal. E o Borges falava em esquema tático. Mas como está ruim? Mas como você tem um bom esquema tático, fazer funcionar, se você tem maus jogadores? É complicado, Mazela. É muito difícil. Você tem um esquema tático e você não tem bons jogadores. O Vasco vai tentar aí, pelo menos, o empate, né? Porque o empate favorece ao Vasco nessa primeira parte, né? Mas o Vasco está muito mal, né? Se você, como citou, Botafogo e Vasco estão muito mal. E acho que no Rio de Janeiro salva-se apenas aí o Fluminense
E o Flamengo que fez uma... Depois a gente vai falar nisso, mas também fez uma péssima atuação. Mas eu acho que, dessa vez, o Vasco pode passar por causa do empate. Mas o sistema, a organização está muito mal. O Zé Ricardo não tem... Você não faz um suco se você não tiver laranja, né? Aquela história, né? Eu acho que o Vasco está passando por esse problema, Mazela. Mas, Mazela... Fala, Bocão, eu te chamo mesmo, pode falar. Só pegando o gancho de todo mundo aí, é claro que foi um jogo atípico contra o Fluminense. Claro que o Vasco vem fazendo boas apresentações maravilhosas. Mas, se comparando com o Flamengo e o Fluminense hoje, o Botafogo e o Vasco estão abaixo, evidentemente. O Vasco está numa fase de reconstrução. O Vasco está numa fase de reconstrução, assim como o Botafogo. Só que o Botafogo é uma outra história. O Botafogo é como se fosse um outro time, e a gente vai falar depois sobre isso. Mas o Vasco está se acertando. Talvez não seja tão motivador o Campeonato Carioca, não tem atrativo nenhum. Claro que vai ser agora nas semifinais. Eu acho que a motivação é outra. Mas é claro que é muito perceptível isso em relação ao que o Vasco pode apresentar. É outro jogo atípico. Claro que o Vasco queria ganhar do Fluminense, mas do outro lado tem méritos também. O Fluminense está numa crescente muito grande, pensando em Libertadores, desfalcado de alguns jogadores, mas de alguns bons jogadores, mas a motivação é diferente, né? O Vasco tem uma motivação menor do que a do Fluminense. O Fluminense quer ganhar do Milionários amanhã, porque o ano do Fluminense pode, entre aspas, acabar se for eliminado por Milionários amanhã. Hoje. Daqui a pouco, 9h30 da noite, daqui a pouco ele entra em campo contra o Milionários. Mas o detalhe é o seguinte, é a passividade, Mazela, do time do Vasco contra o Fluminense, e não pode ser dessa maneira tão impassível para enfrentar o time da Ferroviária. Olha, um detalhe, não sei se vocês vão concordar comigo. O nível do campeonato Carioca está terrível. Você vê o Flamengo, aí um pouquinho abaixo o Fluminense, bem lá embaixo o Botafogo e Vasco. Aí tu olha para os pequenos, não tem negócio de time de porte médio, pequeno é grande e grande é pequeno. Então, você vê, o Madureira tem 11, a Portuguesa tem 11. Então, a 5 pontos do Botafogo, o Botafogo não ganha 2 jogos, também com o Lúcio Flávio, aquele sono danado no banco, não vai ganhar de ninguém. Então, o que acontece? O Botafogo precisa de um empate para se classificar ou até uma simples vitória. E o que acontece? Os outros estão muito mal. Você vê o futebol carioca, foi eliminado na Copa do Brasil, o Volta Redonda foi eliminado por um time chamado Tum-Tum, que tem 8 meses de criação. O Nova Iguaçu foi eliminado dentro de casa para o Criciúma. Então, o problema também é o desnível do futebol carioca. Aí eles alegam, não, porque o campeonato é curto, a gente contrata jogador por 3 meses só. Mas eu vou te falar, que qualidade ruim do futebol carioca esse atual campeonato, hein? É verdade. Vamos dar uma paradinha aqui no segundo bloco do nosso Max Esporte. Já. O Mário tem um reta detalhe. final, o Mário vai falar, todo mundo vai falar mais um pouquinho. E eu quero destacar o Fluminense, que daqui a pouquinho, em São Januário, pega o Bilionários pela Libertadores da América. Sempre em nome de Rent TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Já voltamos, porque o Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte aqui pela TV Max, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, e repeteco daqui a pouquinho, meia-noite, oferecimento de Rent TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor, do meu amigo Júlio Cosentino, já está em São Januário de camisa, bandeira, pó de arroz, para incentivar, empurrar o Fluminense para a segunda fase da Libertadores da América. O aniversariante do dia, nosso querido Birajara Abreu, pai da Luluzinha e marido da Dona Verusca, já está comendo, bebendo, pegou pão de alho, vai dar um beijo na boca da Dona Verusca. Né? Valdir, aquele bafo, hein, Valdir? Nossa, o dia, como diria o Denis, né, Mário, vai ser pequeno para tantos abraços. E o quiz do bode é o seguinte... Quantas emissoras o Bira trabalhou até chegar onde está? É isso aí. Eu quis amanhã, hein? Gostei. E eu queria agradecer a nossa querida Érica, que faz toda a parte de produção do programa. Nossa Érica. Érica, obrigado pelo carinho, você é sempre muito bem-vinda. Certo, seu Bocão? Certíssimo! Vai de Bocão. Bocão está calmo hoje, Bocão está tranquilo hoje.
Falando em Tô pão de casado alho, hoje com tá a Érica, tranquilo. pô. falando em pão de alho, você tirou o pão da boca do Mário no final do É segundo isso, tempo. rapaz? Ele Se tava o com a... senhor quiser tava- comandar o programa, eu paro e Quer vou comandar embora. agora? Se o senhor quiser comandar Tá o programa, eu aproveitando o paro e pão vou de embora. alho. Você Mário, falando pão fale, de alho. Mário. Fala, Mário. Não, primeiro dizer que hoje eu comi pão de alho. Não tem a menor importância, Mário. Vamos para o programa. Acendi a churrasqueira. Segundo dizer que o Vasco da Gama, que foi tratado no bloco anterior, certo? Ele pode entrar com a força, primeiro que força máxima e não máxima, de Botafogo e Vasco, com todo respeito, não tem a menor diferença. Ele entra com a força máxima contra a Ferroviária de Araraquara, no estádio que tem um nome lindo, Fonte Luminosa, e traz um empate. Depois joga com o Flamengo também, que tanto faz como tanto fez, que os 4 que vão para a semifinal com o Fluminense devem ir com a vantagem de 1 ponto. Agora, realmente, Fluminense e Flamengo estão em outro patamar. O Campeonato Estadual tem 3 patamares. O primeiro deles, Flamengo e Fluminense. Segundo, Vasco e Botafogo. E o terceiro, os pequenos. Porque o patamar dos pequenos é de chorar. É verdade. Inclusive, o Valdir falou a respeito da condição dos pequenos na Copa do Brasil. Outra vergonha. Bom, deixa eu seguir o programa. Rapidamente, eu quero falar do Fluminense, mas um assunto que eu queria a opinião de vocês, rápido, como diria Marco Aurélio, em 30 segundos. Jorge gosta disso. Vai bola. Não, aqui é 30. Marco Aurélio, 1:30. O banimento, a opinião Jorge adora. política, eu acho que o homem tem que se posicionar, cada um tem que se posicionar, acho que é importante. O posicionamento da FIFA, da UEFA, com o banimento da Rússia para a Copa do Mundo, nesse confronto lamentável que está ocorrendo. Começo com você, meu querido Valdir Luiz, tudo muito rapidinho, só para pontuar no programa. Bem objetivo, concordo inteiramente com o posicionamento da FIFA e da UEFA. Pronto, campo e bola, está resolvido para mim. Tá bom, Valdir falou, fala, Bocão. Não, com tanto que a gente não encontra mais amor ao próximo, né? A gente viu uma atitude bem correta, né? Porque a gente tem vê tantas coisas ruins. Essa semana foi uma semana péssima para o esporte. Falamos de bomba, falamos de guerra, falamos de um monte de coisa. E a intervenção da CBF, eu acho que foi um momento oportuno da FIFA direcionar isso, dizendo que a Rússia não vai participar de uma Copa do Mundo. Acho ótimo. Jorge Ramos. Nessa história não tem ninguém bonzinho, né? Não tem Ocidente, Estados Unidos, não tem Rússia, e quem sofre é o povo ali, né? Que está sofrendo aí com muitas mortes. Agora, eu acho a providência tomada pela FIFA, acho importante, tem que se pressionar de alguma forma, eu acho importante. Borges. É bom lembrar que a final da Champions, que seria em Santos Petersburgo, né? Lá Aprende. Como é que é? Joga o feijãozinho com arroz. Repete. Como é o nome do estádio na Rússia? Não, São Petersburgo. Melhorou. A cidade não é São Petersburgo? Não é isso? Não, errou de novo. Errei? Olha aqui, como diria Paulinho de Almeida, toca e sai. Qual é o nome da cidade, meu Deus do céu? Repete aí, São Petersburgo. Fala em português. No segundo São Petersburgo. Eu falei assim. E o segundo saiu de lá e foi para o Parc des Princes, lá em Paris. Vai ser no Parc des Princes. Foi pro Saint-Denis. Borges, faz a sua opinião, Borges. Com essa informação, já fala a opinião. Você no meu já 30 segundos do programa. Eu, por mim, já tinha tirado há muito tempo a Rússia da Copa do Mundo, demoraram muito a resolver. Concordo. Mário, fecha esse assunto em São Petersburgo, vai. Olha só, como diria meu amigo Elias Júnior, pai bola, pela primeira vez, depois de muito tempo, FIFA e UEFA não taparam o sol com a peneira. Não vai participar, mas sob a bandeira da federação. Não, ou vai ou não vai. Ou vai. Não vai. Isso aí. Parabéns. Tá bom. Muito obrigado a opinião, posicionamento. Aqui ninguém tem que ficar em cima do muro. Posicionamento legal, bacana. Obrigado, Bocão. Mário, Jorge, Borges, Petersburgo e também o meu querido Valdir Luiz. Mas olha só, daqui a pouquinho em São Januário tem Fluminense. Fluminense e Milionários. Fluminense joga pelo empate, jogo importante. Fluminense venceu lá
E como é que você vê esse jogo, Valdir? Sempre no pai bola, como diria Mário Silva. Olha só, eu vejo o Fluminense muito bem. O Fluminense está 9 jogos invicto e jogando bem. Jogando bem. O Abel tem o grupo na mão, tá rodando com o time. Olha, objetivamente, o Fluminense é favorito, e para mim não empata não. Ele vence e fica aguardando quem vai ser o seu adversário na próxima fase, ou o Olímpia do Paraguai, ou o Atlético Nacional da Colômbia. Você acha, Borges, que o campo do Vasco para o Fluminense é bom? Porque tem torcedor que não gosta de jogar em São Januário. Isso vale alguma coisa, não? Eu acho que não vale, não. A colocação do Valdir é correta. Eu também estou gostando muito do time do Fluminense, do grupo do Fluminense. Você viu que ele trocou o time contra o Vasco, mas o time continua jogando muito bem. O grupo está muito bem. Eu acho que o Fluminense leva essa fácil. Você acha que o Milionários pode surpreender, Bocão? Eu acho que o Milionários pode surpreender. O futebol hoje é imprevisível, né? A gente sabe das limitações técnicas hoje do futebol mundial em geral, mas o Fluminense tem a vantagem de ter ganho o seu primeiro confronto lá contra o Milionários. Eu acho que é favorito, mesmo jogando em São Januário, no estádio que ele não tem frequentemente utilizado. Mário, você conhece, deixar o Jorge para o final? Hoje estou sentindo que o Jorge só quer me ouvir. Hoje o Jorge só quer me ouvir, não quer ouvir mais Você ninguém. e Valdir. Você, Valdir, é verdade. Mário, pela sua experiência de repórter, de comentarista, de conhecer vários estádios e várias situações, você acredita daqui a pouquinho, no estádio que você conhece como poucos, que é São Januário, pode haver alguma surpresa do Milionário ou o Fluminense atropela? Olha, futebol é futebol, né? Usando uma máxima antiga. Acho difícil. O Fluminense está em melhor momento, traz um resultado importante da Colômbia, joga pelo empate. Acho que não deveremos ter surpresa. Agora, o Fluminense, para mim, continua sendo uma grande e imensa, para não dizer grande, não, imensa e satisfatória surpresa. Eu realmente dou parabéns ao técnico Abel, que está fazendo omelete com pouquíssimo ovo, mas muito pouco realmente, em relação a outras grandes equipes. Parabéns. Ô Jorge, agora sim, Jorginho, olha aqui. Eu sempre falo em relação ao Fluminense, se o Fluminense tivesse 2 laterais, o time estaria voando. Porque o Pineda, Cris Silva, o Samuel Xavier e o próprio menino, o Calegari, que é improvisado lá. O Danilo vai voltar, hein? Vai voltar para o Botafogo, não começa a se meter nisso, Botafogo Olha não. Aqui. Vai voltar pro Botafogo. Eu sinto falta dele, Mazela. Eu falta de Danilo Barcelos. Fala do jogo, Jorge, fala do jogo, porque se tivesse os 2 laterais, o Fluminense estaria voando. Não, você tem razão, o Fluminense carece de laterais. Acho que o Calegari até é o melhor deles todos. O Fluminense conseguiu uma importante vitória. É claro que não está nada decidido, porque a gente sabe que futebol tem dessas coisas. Agora, o Flu é favorito, fez uma boa participação lá, foi um bom jogo, dominou a partida, né? Conseguiu fazer uma virada. Depois fez um jogo muito bom contra o Vasco da Gama. Acho que o Fluminense está numa crescente e tem tudo para confirmar a classificação. Eu acho que vai confirmar essa classificação. Eu acho que a saída do Fred, até por causa de uma contusão, acabou sendo boa, né? Porque o Cano é um jogador ali dentro da grande área extremamente objetivo, né? Faz gols. Isso foi muito bom para o Fluminense. O sistema defensivo está precisando acertar uma coisinha, o lateral, como você falou, mas eu acho que o Fluminense consegue a classificação, ainda mais porque joga pelo empate, né? Então vai obrigar o Milionários a sair para o jogo. Eu acho que aí é o ponto onde o Fluminense deve aproveitar para liquidar e sair com a classificação. Tá certo, então. Você acompanhando aqui pela TV Max, o nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, e repeteco, meia-noite. Deixa eu botar meu óculos aqui. É o Rede TV. Boa, Birinha! Birinha cheio de alho, cheio de grafete, está mandando bala hoje. O negócio é o seguinte, já falamos de violência no futebol, do problema na Europa, da guerra. O Bocão falou no programa da sua campanha à presidência da Federação de Futebol de Salão, Futsal, do Rio de Janeiro. O Borges está que nem o Flamengo, aparece, some. Enfim, falamos de Copa do Brasil, Fluminense, falamos de Flamengo passando, mas o Flamengo está na dele, empatou com o Resende, a gente pode se der, ainda dar um toquezinho, mas eu queria falar do Botafogo. Eu acho inadmissível um time com a camisa e o peso do Botafogo perder
de 5 da Portuguesa, levar 5 gols da Portuguesa. Lembro que a campanha de 21 e de 20 do Botafogo no estadual, as campanhas foram ridículas. Independente da dificuldade, o Botafogo não poderia e não deveria estar passando por isso. Eu vou abrir esse tema para, acho que na reta final do programa, com os botafoguenses. E você, como esteve no campo, Valdir, eu queria que você começasse a debater com o Bocão, com o Jorge e com o Mário esse assunto para que a gente feche com chave de ouro o programa. Olha só, o torcedor do Botafogo, eu, na minha opinião, acho que houve um erro, uma precipitação retirada do Anderson Moreira. É um direito do investidor, do John Textor, se escolher um treinador, tá, ele é o homem que vai botar o dinheiro, ele tem direito de escolher o teu. Só acho que houve uma certa precipitação. Deveria ter mantido o Anderson Moreira até contratar um treinador. Aí você traz o Lúcio Flávio, que é um cara, foi um jogador de uma geração perdedora do Botafogo, que marcou pelo Botafogo, lamentável pelo negócio do chororô, é uma cara de depressivo, não vou levar a pressão dele, você vai para a direita, outro vai para a esquerda, pô, pelo amor de Deus, grita com os caras, pô. Então, é o seguinte, eu acho que eu acredito no Botafogo, acredito no do Sérgio, acredito no que está sendo feito, mas está na hora de resolver já. Eu tive uma longa conversa com o Mazuco, que é um cara que vai ser o novo diretor executivo, com o Alessandro, que veio do Atlético para ser o homem do scout. Eles têm ideias maravilhosas, mas estão faltando uma assinatura. Eu tenho informação que até sexta-feira essa assinatura vai ser feita. Sendo essa assinatura consumada digitalmente, não precisa ele voltar ao Brasil, o americano, aí o Botafogo vai anunciar o português, o Luiz Carlos, e começa o pacote. Todo mundo sabe no Botafogo que se o Botafogo entrar no Campeonato Brasileiro com esse time, corre, mas não vai entrar. Vai ser outro time. O que me preocupa é a semifinal, que o Botafogo vai entrar. Você imagina 2 jogos com o Flamengo ou 2 jogos com o Fluminense. É preocupante. Então, eu acho que o que aconteceu domingo foi inadmissível. Resumindo. Fala, Bocão. Queria a sua opinião também, você que faz pela TV Botafogo todos os jogos, e realmente acho uma vergonha o que o Botafogo está apresentando. Na realidade, o problema do Botafogo não é física, a parte física, não é a parte técnica e não é a parte tática. Claro, mesmo sendo feliz aí o Valdir Luiz, meu amigo Valdir Luiz, em relação ao Lúcio Flávio. O problema do Botafogo hoje é emocional. É humanamente impossível, quase impossível, nos meus 38 anos de carreira como esportista, qualquer jogador se sentir confortável sabendo das especulações extracampo. É impossível, você não tem uma incerteza e uma insegurança saber se eu vou estar no meu trabalho ou não a partir daqui a 2 semanas, 3 semamas, 1 mês. Então não se pode, isso há uma desmotivação e até mesmo desmerecimento com esses jogadores que ali estão. É quase impossível você ir para o treino com vontade, sabendo de tudo que vai acontecer, e muito provável alguns, ou a maioria, sabendo que você não vai ficar no novo Botafogo que está por vir. Então, acho que tem que ter um pouco mais, alguém tem que dar uma freada no John Textor, porque a crítica aqui é construtiva, é uma opinião isolada, porque culturalmente, da forma que foi com a saída do Anderson Moreira, isso culturalmente aqui não funciona, a gente não está preparado para isso. Se lá na Inglaterra é maneiro, nos Estados Unidos mandar um cara embora, ou qualquer outra situação de falar extra-campo, ótimo, aqui ninguém entende isso. Por mais que eu peça paciência para a torcida, esse não vai ser o Botafogo que vai jogar. Esse não vai ser o Botafogo brasileiro. Mas, evidentemente, que esses jogadores estão sentindo emocionalmente. Não tem como, porque é um trabalho no escritório. No trabalho no escritório você vai pensar com a cabeça. Os caras vão para o treino utilizando o braço, perna, cabeça, tudo. E não funciona. Deixa eu colocar para você, vou botar para o Jorge, que eu estou botafoguense no programa, o Mário, que ajeita o cabelo, e depois o Bosch. Está acabando o programa já? Já botou alguma coisa? Eu não vi aí. Não, acho que ainda não. Rapidamente, então, para fechar esse assunto, 2 coisas que me chamam a atenção, Jorge Ramos. Primeiro, a precipitação que foi falada, e alguns de vocês defenderam a saída do senhor treinador do Botafogo. Você, Valdir, inclusive, defendeu. Não, tu vai ficar, vai embora. O senhor está se equivocando. Eu falei que foi precipitado. Defendeu o planejamento. Eu defendi o planejamento, obrigado. Defendi o planejamento. Porque o Lúcio Flávio, ele bota o Fabinho, que é volante, jogando com ponta direita, pô. Tu vai ganhar de quem? Toma 8 gols. Toma 8 gols em 2 jogos, pô. Obedeceu o senhor John Textor, Jorge Ramos, da minha opinião só, tá? Fazer o que ele quer antes que ele assine, eu achei um absurdo. E segundo, independente do John Textor, o John Textor, que também manda no Crystal Palace, que Mário Silva viu o jogo lá,
As contratações do Botafogo, mesmo sem dinheiro, com pouco dinheiro, foram muito ruins. Foram, na minha opinião, são 2 erros crassos. Não sei se eu estou exagerando, mas eu acho que o Botafogo pisou na bola, pisou no tomate, cara. Não, você não está exagerando, Marcelo. É inaceitável o Botafogo perder de 5-3, como aconteceu nessa partida. Havia uma sonolência que chegava ali à beira, né, de um desrespeito com toda a história do Botafogo. É claro que tinham muitos jogadores jovens em campo. O Botafogo é pior do que foi na Série B. O elenco que está jogando, que está atuando hoje, é pior do que da Série B. Alguns jogadores se machucaram, né, os jogadores que poderiam acrescentar alguma coisa, e a bagunça generalizada, né? Eu não vou aqui botar culpa em alguém. A culpa é do Botafogo, do sistema que está lá. É do presidente do Botafogo, que tem que ser mais forte ali nas suas atribuições, e para ver o que acontece. Porque vai ser difícil essa semifinal, Botafogo jogar com Fluminense, Flamengo, até com o próprio Vasco da Gama. Muito complicado. A situação é a pior possível. Tem que se fazer alguma coisa assim, Mazela. Bom, para fechar o programa, o Birinha já botou a tira que está na hora já. Para fechar o programa, a opinião do Borges e do Mário. Eu continuo achando que o Botafogo cometeu um erro crasso, meu querido Mário Silva. Claro, você pega o treinador que subiu o time da segunda para a primeira divisão e demite o cara. Os jogadores, se demitiram o comandante, quer dizer, quem sai por último do barco é o comandante. Saiu primeiro, imagina a gente. Então, há uma insegurança total no elenco. E o elenco é fraco. Então, seria bom que o seu João Testor começasse a soltar o dinheiro para contratar. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai contratar agora, no final do campeonato, para preparar o time que vai estrear em abril. O abril está logo ali. Então, realmente, quem deu a ideia de tirar o Anderson Moreira, esse não entende nada, para não dizer outra coisa. Borges, você com a sua irreverência, com a sua inteligência, você como um apreciador do futebol e adora o Botafogo, o que você pode dizer, meu querido amigo? Não, primeiro que eu concordo com o Bocão. Eu acho que, você chega, olha, eu vou ficar com Gatito e o restante fora. Mas ninguém falou isso, foi a imprensa que falou, não foi ninguém do Botafogo. Todo mundo fala, eu falo também, claro. Mas não foi ninguém do Botafogo. Outra coisa. A questão, por exemplo, de tirar o Anderson Moreira muito bonitinho lá na Europa, na Inglaterra, lá no Crystal Palace, que ele manda. Mas aqui a coisa é outra. O Lúcio Flávio realmente não tem o mesmo gabarito do Anderson Moreira, que foi o campeão da Série B. Agora, e o grupo gostava dele. Programa, só um detalhe, senhor Valdir. Antes de o senhor falar, no último programa, o senhor Cláudio Afonso veio aqui, disse que os operários vascaínos estão muito bem. Então, para vocês botafoguenses, cadê os operários botafoguenses? Vamos parar. Está na hora, chegou o momento é outro de finalizar o programa. Não, acabou o programa. Operário nada. Acabou o programa. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Acho que o Botafogo pisou na bola. O Botafogo vai estar demorando a contratar, está demorando a assinar. Abre o olho, Fogão. Só estão fazendo cangancha lá, na minha modestíssima Agora, gostei do senhor. Gostei do senhor. O senhor botou lá na rede dizendo um show do Carnaval do Fluminense. Gostei do senhor. Até que enfim... Até logo, seu Borges. Até logo, até logo, Mário. Até logo, Bocão. Até logo, Valdir. Corta esses caras todos, porque o programa foi agitado, o programa foi bom. Uma terça-feira gorda que já teve Carnaval. Agora, o único gordo aqui sou eu. O senhor Valdir Luiz, o senhor Mário Silva, o senhor Borges. Obrigado, hein? Obrigado. Para terminar, bota todo mundo no vídeo para terminar com todo mundo. Deixa eu ver todo mundo de gordo para brincar. Obrigado. Um beijo para você. Feliz aniversário. Tudo de bom, muita saúde, muita paz. Um excelente figura humana, um caráter excepcional e um profissional da mais alta qualidade. Com essa rasgação de seda, Birinha, estamos encerrando mais um Max Esporte. Encontro marcado terça-feira que vem. Sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, no oferecimento de RedeTV. Comprar para quem aluga é muito melhor.
falando, discutindo, informando sobre o mundo do futebol. Ótima semana, se cuidem, porque a maré ainda está lá para cima. Se cuidem. Forte abraço e até terça-feira com mais um Max Esporte. Tchau.